aqui colacionar alguns conceitos de democracia e depois eu vou dar um conceito de democracia. Tá? Eu vou começar aqui com o conceito do Darcy Azambuja, que é um autor que a gente usou bastante nesse semestre. Ele dizia que a democracia ainda está em elaboração, ele dizia no seu livro. A democracia, ele dizia assim, o Darcy Azambuja, ela deve assegurar direitos individuais e os direitos sociais. Não somente proteger a vida, a propriedade e a liberdade, dogmas do liberalismo clássico, como também os direitos à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância e a assistência aos desamparados. Ou seja, a democracia deve ser vista em sua dimensão política, liberal, clássica, de proteção da vida, liberdade e propriedade, mas também deve ser vista a partir do seu aspecto social. Então é liberdade, mas também igualdade, ou liberdade na igualdade. Respeitar a liberdade na igualdade. A democracia social não poderia ser o uso da propriedade por todos. O Estado deve promover a igualdade de oportunidades e não a igualdade de resultados. Então veja, eu tenho que desenvolver a igualdade de oportunidades, de acesso. Como dizia o Rui Barbosa, né? Aquinhoar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual, porém na proporção que os desigualam. Então eu tenho que tratar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual, essa é a ideia da tributação, por exemplo, que se faz tributar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual. O problema do Brasil é a proporção que os desiguala. A gente vê claramente que no Brasil quem ganha menos paga mais impostos e quem ganha mais paga menos impostos, se for não computar os impostos diretos, mas os impostos indiretos que recaem sobre a pessoa. Então a ideia é que o Estado deve promover a igualdade de oportunidades, igualdade de meios, não igualdade de resultados. A igualdade de resultados seria eliminar a liberdade e a competitividade das pessoas. Então nós temos que ter igualdade de oportunidades, não a igualdade de resultados. Tem um autor chamado Guy Grand. Ele tem um livro chamado Arquivos de Filosofia do Direito, que ele escreveu na década de 30. Ele diz que a democracia é um equilíbrio entre os direitos das pessoas e os direitos da sociedade, entre a liberdade e a soberania. Já o Aderson de Menezes, ele refere os diferentes modos que pode assumir o relacionamento entre o homem e o Estado. Ele analisa a democracia a partir da relação entre o homem e o Estado. E constituem o conceito dos regimes de governo. Podemos classificá-lo em dois grupos, diz o Aderson de Menezes. O homem é colocado a serviço do Estado, ou o Estado é colocado a serviço do homem. No primeiro caso, em que o homem é colocado a serviço do Estado, temos regimes totalitários. No segundo caso, em que o Estado é colocado a serviço do homem, nós temos os regimes democráticos. Tem um autor americano chamado William Ebenstein, que ele refere que na democracia o indivíduo é o patrão e o governo é o empregado. Ele utiliza essa expressão. Ebenstein referia que o objetivo supremo da democracia como ideal humano é permitir o progresso de cada indivíduo num ambiente social de máxima liberdade e respeito mútuo. A finalidade do Estado é servir ao bem-estar comum e à liberdade e não aumentar o seu próprio poder. Depois eu vou voltar no William Ebenstein para fazer uma comparação entre a democracia, o autoritarismo e o totalitarismo. Mas isso nós vamos fazer vídeos mais à frente, tá? O governo do povo, pelo povo e para o povo é a mais conhecida definição de democracia, tal qual ela é conhecida no mundo ocidental hoje. O governo do povo para o povo nos vem da política de Aristóteles, como expliquei para vocês. E o Abraham Lincoln, em 19 de novembro de 1863, acrescentava o governo do povo, pelo povo e para o povo. Conceito pelo qual Sartori readaptou, falando em democracia como fundamento, funcionamento
e finalidade. Bom, vamos ver um conceito de democracia em que nós entendemos assim ser mais completo. A democracia, ela possui dois pilares. A democracia, ela possui um aspecto substancial, material, e a democracia pressupõe um aspecto formal, instrumental. Não adianta eu ter a matéria, de democracia com os procedimentos errados. Não adianta eu ter os procedimentos certos com a matéria errada. Então, matéria e forma devem se conjugar no conceito de democracia. Então, por este ponto é que nós vamos avaliar a democracia no seu aspecto substancial, material, e no seu aspecto formal ou procedimental. Não adianta a gente ter tudo escrito bonitinho, materialmente, o que é democracia, e implementar toda ela pelos mecanismos errados. Fazer a coisa certa pelos meios errados, entendeu? Fazer a democracia que é certa utilizando-se de meios errados. Então, a forma e a matéria devem estar em compasso, em harmonia. Então, neste sentido, a democracia é aquele regime de governo que permite ao cidadão o desenvolvimento pleno de suas capacidades. Todo ser humano tem as suas capacidades. A democracia deve buscar todos os meios necessários para o desenvolvimento integral da pessoa, segundo as suas capacidades. Então, a pessoa tem a capacidade para a música, nós temos que ter os meios necessários dentro de um país para que a pessoa desenvolva as suas capacidades. Então, eu não posso proibir o livre acesso à cultura, por exemplo. Então, eu tenho a capacidade, mas eu tenho que ter, vamos dizer assim, para realizar essa minha capacidade, eu tenho que ter os meios necessários. Então, o regime democrático de governo, ele permite ao cidadão o desenvolvimento pleno das suas capacidades de acordo com as suas necessidades. Então, nós pegamos o ser humano em todas as suas dimensões, nas suas dimensões econômicas, políticas, ética, religiosa, artística, científica. E o Estado deve propiciar os meios, as condições para o desenvolvimento integral dessa pessoa. Ou seja, o Estado deve buscar todos os instrumentos possíveis e impossíveis para o desenvolvimento pleno das capacidades das pessoas, claro que de acordo com as suas necessidades. Então o Estado deve criar um ambiente harmônico para que as pessoas se desenvolvam plenamente nas suas capacidades de acordo com as suas necessidades. Para que tudo isso ocorra, precisa que a democracia, portanto, organize instrumentos políticos adequados de participação do cidadão na formação do bem geral. Então não adianta aquela história, o Estado é amigo ou inimigo? O Estado está para ajudar ou para atrapalhar? Então o Estado tem como fomentar, auxiliar, organizar, planejar, estruturar, fomentar, corrigir. Então esses verbos aqui do infinitivo que o Estado vai utilizando é a ideia de que a democracia ela tem que buscar o desenvolvimento pleno das capacidades das pessoas. Se a pessoa quiser, ela tem como. Agora vai depender da necessidade. Quero, mas não tenho esforço. Bom, você não fez a sua parte. Mas o Estado não pode desestimular nem eliminar essa possibilidade, entendeu? Então eu tenho a capacidade, mas eu não tenho a necessidade. Eu tenho a capacidade, mas não tenho vamos dizer assim, a vontade. Então, por exemplo, o concurso público para juiz. Eu tenho que ter os meios de acesso à universidade, eu tenho que ter os meios de acesso ao cargo, mas vai depender do meu esforço. Exige um concurso público de provas e títulos, em que a pessoa, de acordo com as suas capacidades e necessidades,
ela vai fazer o seu esforço almejado para chegar àquele fim, mas nem todos vão chegar. Mas o importante é que o Estado estabeleça aqui, vamos dizer, a igualdade de oportunidades. Ele não pode dar a igualdade de resultados. A igualdade de resultados elimina aquela liberdade. O Clausewitz, como eu já falei para vocês, ele dizia que a política e a democracia é a continuação da guerra por outros meios. Na verdade, gente, a democracia é o contrário disso. A democracia é a capacidade de consenso, a capacidade de articulação e resolução de problemas conflituosos. É a capacidade de sentar numa mesa redonda, as pessoas discutirem, convencerem-se reciprocamente, discutirem sobre pontos divergentes, mas chegarem a um consenso. A ideia de viver em conjunto, a ideia de respeito, de fair play, aceitar as regras do jogo, aceitar a vitória do oponente. O que o Brasil faz? A ideia, eu tenho que destruir o outro, eu tenho que fazer com tudo que o outro não se reeleja. O que eu vejo de candidatos a vereadores e prefeitos no seu projeto de campanha dizendo que eu fui o fulano que empichou o Beltrano, eu fui o fulano que foi responsável pela cassação do mandato do Beltrano. Ou seja, o mote da campanha política de um candidato é que ele destruiu a imagem e a reputação de um outro candidato. Ou seja, não é nem as propostas positivas ou propositivas, mas é o aspecto negativo do outro que se utiliza para benefício da sua campanha eleitoral. Então veja, nós temos que ter consenso em torno de valores mínimos. Os tribunais constitucionais, após a Segunda Guerra Mundial, foram criados justamente para dar consenso em torno de valores fundamentais básicos e mínimos. Bom, quais os instrumentos necessários para que uma boa democracia funcione? Por isso, gente, que estudar o direito comparado é muito importante, porque a democracia, não tendo somente um aspecto substancial, tendo também um aspecto procedimental, existem vários procedimentos, existem vários meios para se chegar aos mesmos fins. Agora, existem meios mais corretos, existem meios mais fáceis, existem meios que vão ilidindo a corrupção, então as pessoas perguntam: professor, o financiamento tem que ser público ou privado de campanha? Tem que ser barato. Se ele for barato, vai ser barato para ser pago pela iniciativa pública e vai ser barato para ser pago pela iniciativa privada. Se ele for caríssimo, só vai ter acesso quem tem dinheiro. Integralmente subsidiado pelo público, vai ser caro e essa conta vai ser paga por alguém. Então, o que a gente tem que pensar na democracia? Nós temos que pensar na democracia que a democracia pressupõe institutos, instrumentos, palavra mais técnica, instituições corretas pelas quais se possa estruturar e bem fundar uma democracia sólida. Por que a gente olha e diz, tal país é uma democracia? Por quê? Existem autores que explicam a qualidade da democracia. Se vocês observarem, alguns autores já não falam mais se a democracia é o regime que tem que imperar. É óbvio que é o regime democrático. Bom, tem autores dizendo que a democracia está em declínio, ou perguntando se a democracia está em declínio, porque tem regimes autoritários que estão conseguindo sucessos econômicos. Bom, aqui custo, né? Mas tem autores que perguntam, está a democracia em declínio? Is democracy in decline? Tem autores, inclusive, que perguntam isso, fazem esse tipo de pergunta. No próximo vídeo, para não me alongar tanto nesse, eu vou explicar mais os aspectos procedimentais ou formais da democracia, tá bom?